Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós vamos conversar com a autora Sandra Jassa. Mas antes de chamar ela, que já está aguardando para conversar com a gente, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela, 60 anos da Turma da Mônica e o que não te contaram. Um assunto bem legal, principalmente eu acredito que a nossa geração cresceu lendo revistinhas da Turma da Mônica. Eu lembro que eu, criança, eu adorava ir na banca de jornal para comprar a revistinha da Mônica, então sou muito fã. Ai, Primeiramente, então, Sandra, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? tudo jóia. Muito obrigada, Cida, pelo convite. Estou aqui, olha, à disposição. Estou muito contente com o livro, né? Meu primeiro livro, assim, a gente fica muito alegre mesmo de todo esse movimento que ele vem causando, né? Nas pessoas, como você disse, né? Muita gente tem também esse sentimento de que a leitura veio através dos quadrinhos. E esse é uma pontinha do que a gente pode sentir, né? Através de toda essa história que a gente fez, que é uma história do Maurício de Souza. Então, a gente acabou conhecendo a família toda. Eles vivem isso diariamente. Isso foi, assim, para mim, tão gratificante de poder ter essa conexão com eles também. Acho que é uma parte da história do Brasil, assim, muito importante. É verdade. Já já a gente vai falar mais sobre isso e já vou meio que deixando um certo spoiler que quem acompanha as nossas redes sociais ali da editora Diálogo Freiriano pôde ver uma foto da Sandra ali com o Maurício de Souza também. Mas já já a gente fala sobre isso. Primeiro, eu gostaria de te conhecer mais, Sandra. Gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Sandra, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal também que nos assiste possa te conhecer melhor. Ok. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou começar do começo aqui. Eu sou formada em comércio exterior, trabalhei muitos anos nessa área, né, de transporte marítimo. E depois eu trabalhei, fiz um trabalho voluntário com a Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais. Eu fiquei com eles por volta de 5 anos, direto, viajando, fazendo essas ações com eles, junto com grupos. Então a gente tinha várias frentes, além da parte prática, também fazia um pouco do secretariado, um pouco da parte da comunicação. Foi aí que eu comecei a me interessar bastante pela, pela parte jornalística, porque a gente tinha uma jornalista lá, a gente fazia publicidades, eles têm uma editora também, chama Irdim, e aí na editora a gente fazia vários trabalhos também, sempre me interessei bastante por esse lado. Quando eu retornei para São Paulo, então eu acabei fazendo a faculdade, formalizando o meu MTB, e aí eu trabalhei na emissora SBT por 6 anos. Na emissora, então, desenvolvi, eu estava na parte da assessoria, depois eu fui para a redação de jornalismo, e na redação, nossa, eu ficava assim encantada, menina. Que coisa, eu flutuava lá. Às vezes as pessoas que estão lá acham que é tão pesado, né? E eu tava lá assim, olha, amando, porque é uma engrenagem encantadora. E cada pedacinho, cada pessoa que faz uma parte e depois você vê aquilo montado, é muito mágico, sabe? Eu ficava assim, deslumbrada, para falar a verdade. E eu tô um pouco rouca por causa de uma gripe, tá? Mas a gente, através desse trabalho que eu fiz no jornalismo, ele me abriu portas para
também desenvolver um projeto lá dentro, que é o projeto do SBT Agro. O SBT Agro, então, a gente começou com 3 pessoas, era uma apresentadora, o editor e eu. Eu fazia uma espécie de curadoria e a produção, né? A produção e a gente fazia a edição juntas, eu e a apresentadora. Então, tinha lá, tinha que escrever a cabeça, toda a parte da editoria mesmo, do jornal, né? Que esse programa, ele ia 2 vezes por semana na emissora, e aí eu me envolvi bastante com agronegócio. Por isso que hoje eu faço muitos trabalhos voltado ao agronegócio do Brasil, mesmo porque tem uma comunicação muito falha, muito pouca, diminuída, assim, no tamanho que é o agronegócio, o que ele representa para o Brasil e o que os brasileiros têm no coração deles em relação ao agronegócio. Então, isso é importante, é um trabalho com propósito, né? E nesse meio tempo, abrindo parênteses aqui, eu fiz na faculdade que eu fiz de jornalismo, que foi a segunda faculdade, né? Mas eu tenho também a pós-graduação em gestão de negócios internacionais. Eu tenho uma faculdade lá na Espanha, quando eu morei lá, fiz a filologia, são cursos de 2 anos que a gente teve, várias matérias, ele explica tudo de como surgiu aquela civilização que ali habita aquele espaço. Então, tem filosofia, tem geografia, tem como que foi conquistado, a história, né, muito forte ali. Então foi um período muito interessante também. Aí, sobre o livro, a gente tinha que definir a nossa pauta do TCC. E eu estava com 2 colegas, aí eu estava assim, como eu estava lá na redação, eu tinha temas fortíssimos que dava para desenvolver assim. Então era feminicídio, a violência eh, na cidade. Então a gente podia entrar bastante nisso, né? E aí o meu colega virou e falou assim: não, vamos fazer. Ele era estagiário lá na Globo. E naquela semana estava tendo os 60 anos da Mônica. E ele fez uma matéria para o Fantástico. E ele ficou encantadíssimo. Ele falou assim: não, Sandra, vamos fazer os 60 anos da Turma da Mônica. Aí eu fiquei meio assim, eu falei assim, mas será que não é muito infantil? Esse foi o primeiro pensamento. Quando eu voltei lá na redação, eu conversei lá com os gerentes, e tal. Eu falei assim, gente, o pessoal lá da minha faculdade, eles estão querendo fazer um trabalho sobre a Mônica, a turma da Mônica. Aí eles falaram, nossa, vai em frente, Sandra, porque é um assunto eterno. Você vai aprender bastante, vai gostar, tal. Então eles deram super apoio. Aí eu falei assim, nossa, então estamos no caminho certo. Aí eu peguei, então abracei esse tema. Aí fui atrás, fiz todas as pesquisas. Aí os meninos falavam assim: "Não, Sandra, não vai dar certo, a gente tem que mudar, não vai ter tema para virar livro. Vamos fazer uma revista pequena, tal". Eu falei assim: "Não, gente, pelo que eu tô vendo, vai dar um super livro", né? Porque o que que a gente fez? A gente pegou o contexto da época, tudo, toda a dificuldade que existia para os desenhistas, então toda uma classe que sofria naquela época para poder colocar seus quadrinhos nos jornais e tal, porque a preferência estava sendo lá de fora. Então eles traziam histórias de quadrinho lá de fora do Brasil. E isso causava muitos problemas aqui, pro pessoal daqui.
E então eu me encantei por todo o contexto, toda a luta, todo o trabalho que eles tiveram, as conquistas e e principalmente, a gente fez também uma abordagem nesse livro que ele mostra um pouquinho de todos os quadrinhos que já existiram, né. Então tem um resumão, assim, bem legal, que faz te remete também para essa época, que tinha aqueles quadrinhos famosos, o Menino Amarelo, se eu não me engano, eh, o Gato, bom, vários. E o que a gente também descobriu durante toda essa pesquisa foi que havia poucos personagens em quadrinhos mulheres, meninas. Então foi aí também que o Maurício se colocou à frente de todos eles, né, porque ele colocou a Mônica ali, como personagem principal. E e aí, aí vem vindo, vai crescendo a história, assim, e e como ele se renova, isso também é uma coisa que me pegou bastante, como eles vão se renovando. Então, eles são atuais no contexto geral do que está acontecendo no mundo, trazem artistas, trazem assuntos de TV junto, e e aí eles trouxeram a Turma da Mônica jovem, fazem filmes, fazem seriados, então é um mundo, uma comunicação em massa muito, assim, com muita aderência. Então, isso também é uma coisa que a gente, eh, teve como uma inspiração. Perfeito. Sandra, e como foi que tu conheceu a editora para poder dialogar então sobre essa obra? Nossa, e aí é outra história, né, porque eu falei assim: "Nossa, a gente precisa ver alguém e tal", então eu fui falando com algumas pessoas, aí até o nosso professor indicou uma pessoa que, através dela, teria outras editoras, mas acabou que não foi para frente, porque primeiro a gente tinha que diagramar, então não conseguimos diagramar, então ficamos, assim, alguns anos sem mexer no livro. E e aí eu vi no Instagram, eu vi ele falando, né, ah, ai, eu esqueci o nome dele, é O Ivânio. o Ivânio, Ivânio estava explicando tudo lá no Instagram, aí comecei a ver tudo sobre a livraria, passei um WhatsApp. Aí aí a pessoa falou, né: "Ah, tal, me manda o teu material, a gente vai avaliar". Aí passou meses, assim, eu tinha até esquecido, olha só. E aí, eles voltaram a entrar em contato, e aí a gente marcou um online para ter um pouco mais de detalhes sobre como poderíamos, realizar o livro. Eu já tinha, para te falar a verdade, eu já tinha, assim, um pouco desistido. E aí eles, explicando, e quando ele falou, como eu tinha feito várias pesquisas, o preço estava muito alto, eu não ia conseguir arcar. Então aí com as propostas que eles fizeram, eu falei assim: "Nossa, eu acho que eu vou conseguir, dessa forma". Então eu a gente elaborou várias ideias, ele sugeriu também. E para mim, assim, foi uma
realização, porque era realmente uma vontade que eu tinha de ter o livro, né, foi um esforço tão grande que a gente fez, tantas pesquisas, a gente entrevistou pessoas, fomos encontrar o Maurício na CCXP, eh, o assessor dele que nos ajudou tanto, deu super apoio. Conhecemos toda a equipe de desenhistas deles, fomos até a Maurício de Souza Produções, vimos como é elaborado atualmente esses quadrinhos que estão super cheios de tecnologia, coisa que antigamente. Então, até nisso houve uma evolução assim gritante. É, e isso tudo a gente fala aqui, né? No livro. Então, é uma conquista, eu acho que é parte da história brasileira que a gente não pode perder. Então esse livro foi, além de um sonho que eu tinha de realizar ele está sendo, assim, muito requisitado, as pessoas estão me pedindo, e a gente ainda está num processo de, confirmar a possibilidade de estar usando. Eles disseram que sim, que seria possível a gente, organizar essa publicação para uma questão educacional, né, para as escolas. Eles têm um instituto, até eu acho que as editoras vão entrar em contato e se falarem, e aí a partir daí, então, a gente pode fazer uma coisa bem, assim, um trabalho de divulgação muito amplo, porque certamente, até a título de curiosidade, algumas das pesquisas que a gente fez ali no livro, os próprios filhos deles não conheciam. Então, isso também é muito gratificante de saber, né? Então, esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter realizado e materializado junto com vocês. Que bacana, que bacana. E novamente reforça, a Turma da Mônica marcou gerações, né? Então acredito que muita gente fica assim, nossa, Turma da Mônica, não interessa se é qual gibi, se é atual, se é antigo, que também tem aquela brincadeira na internet, né? Do Maurício de Souza do Velho Testamento, do Novo Testamento também. Então, independente se é o filme, se é live action, é um tema que chama bastante atenção e que está ali incrustado na cultura brasileira, que está incrustado no coração de todo brasileiro. Então, que bacana. Fica o convite, então, à leitura do livro da Sandra, que é 60 anos da Turma da Mônica e o que não te contar. A gente conversou bastante aqui a respeito do conteúdo do livro. A Sandra já atiçou um pouco a curiosidade de vocês também para a leitura. E agora eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa capa. Como é que foi a jornada de criação, então, da capa e também a diagramação do miolo? Então, aí a capa, a gente começou a fazer um levantamento de todo o histórico mesmo das imagens deles, né. E a gente encontrou, eh, um desenho numa reportagem, eu acho que foi da Veja. E aí o nosso colega, ele meio que esboçou algo assim meio similar e colocou pra gente observar se poderia ser essa a capa. E aí eu falei assim: "Ah, muito bacana", porque a gente já coloca a Mônica atual e a Mônica antiga se olhando no espelho, assim, né. Isso eu acho que foi, assim, uma super sacada desse meu colega. E a capa, para o trabalho que a gente entregou, ela também tinha por trás, né, agora ela está mais elaborada, porque toda a equipe aqui da Freiriano, eles fizeram todo um estudo para melhorar a apresentação da capa. E na nossa tinha, assim, por trás, vários desenhos em quadrinho, fazendo o fundo, né. E era só os rabiscos, assim, o Cebolinha com a Mônica, a Magali. E também a gente, por atrás da capa,
eu acho que aqui ele manteve, né? Tinha a evolução dos personagens também. Então, essa foi a ideia, de mostrar um pouco que, desses 60 anos houve um grande progresso, né. E a diagramação, então a gente decidiu fazer os 7 capítulos, eh, que até depois foi entrando mais capítulos, a princípio eram 7, e então a gente vinha desde a história, do contexto, da de tudo que acontecia fora do gibi, eh, também a questão do que não te contaram, foi muito do que a gente teve de retorno das entrevistas que a gente fez, né. Então, durante as entrevistas, eles contaram vários fatos que não tem muito se falando disso por aí. Não existe registros, fotografias, porque na época teve uma situação que, como era no governo Getúlio Vargas, ainda existia uma questão muito forte de censura. Então, isso foi uma situação que nova para mim, que eu não sabia que os gibis foram queimados em praça pública. As crianças nas escolas não podiam ler. Então, elas acabavam, comprando, escondido, lia os gibis escondidos, imagina, historinha de criança. Aí tinha uma associação paralela, né, do governo que vinha e falava: "Olha, aqui tem muita violência, não pode usar assim". Então eles pegavam muito no pé, assim, pelo em ovo para poder, eh, travar o trabalho deles. Então essa parte que é o que não te contaram, que está bem completa lá no livro também, foi uma das situações que me chamou atenção, por eu também, não ter essa informação, né, de vida, que eu jamais imaginaria que um um gibi de quadrinhos infantil seria queimado em praça pública, né, nessa época de ditadura, de censura. Muitos foram presos, né, o Maurício não foi preso, mas, tipo assim, era uma situação muito tensa ali, viu, que eu percebi. E então, parecia que algumas pessoas até poderiam usar os quadrinhos para trazer alguma indicação, alguma forma de se falar ou de se criticar, mas era assim tão sutil, de uma forma tão. Hoje em dia, nossas pessoas falam tudo o que elas pensam, o que elas querem, né? Hoje tem a internet, elas vão lá, ofendem as pessoas, eh descredibilizam, queimam a toda a o trabalho dela, né, o que ela fez, né, o que fala? Você queima a Acaba personalidade, cancelando a pessoa, can né. cancela a pessoa. Então Aham. faz de uma forma aquele era um tipo de a censura era um tipo de cancelamento, mas a o motivo, o que levava a isso não era tão grave como existe hoje, né, é isso que eu Uhum. queria colocar. Então essa foi uma das curiosidades também do livro. Fica novamente o convite à obra o convite à leitura, perdão, da obra da Sandra, que é 60 anos da Turma da Mônica, o que não te contaram. Para a gente fechar, temos que encerrar o nosso bate-papo, senão a gente conversa aqui o dia inteiro, que é um assunto muito legal, né? E É. eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o TCC, o mestrado, o doutorado, às vezes um livro autoral também, ali guardadinhos, que têm o desejo, às vezes o sonho de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Então, eu tenho aqui algumas dicas. Primeira dica, que a gente vivenciou no nosso grupo, né, essa
essa questão da ansiedade e até chegar a tentar desistir do projeto que a gente tinha pensado inicialmente. Então, não desistam, não desistam. Alguns colegas podem falar assim: não, não, não vai dar certo. É, não, mas você, no fundinho lá, se você tem essa certeza, vai em frente. E depois, a questão da materialização do seu trabalho. É importante que você faça isso para você, para a tua faculdade, para os teus colegas. Não deixe isso na gaveta. Eu quase estava desistindo, mas aí a gente passou o tempo, aquilo estava sempre atrás da minha orelha, né, no meu coração, assim, eu tinha isso, essa vontade de realizar o livro. E os meus colegas também, né? Eles fizeram muito apoio. A gente fez um esforço grande para poder materializar isso. E aí encontramos a editora certa. Eles ajudaram na parte de diagramação, que a gente não tinha esse know-how. A diagramação, eles nos auxiliaram também na exposição da capa, o que pode ser colocado, as informações, né, na contracapa, as orelhas também, né, os textos para a gente colocar nas orelhas. Então, foi um trabalho minucioso, de grande, assim, profissionalismo, e que entrou, né, casou com o que eu poderia na época, com o que eu tinha no meu bolso, assim. Então, quando você tem esse desejo, o universo conspira para tudo acontecer e você poder realizar os teus desejos. E que isso realmente serviu de inspiração, e ele está sendo também, para mim, está sendo uma realização minha, mas também eu vejo como ele está transformando as pessoas que pegam o livro, que leem o livro, e como isso tudo mexe com as pessoas. Nossa, isso traz uma gratidão tão grande para a gente. Então, não deixem de viver essa realidade. Esse é o meu recado. Fica então o recado da Sandra para você que ainda não fez a publicação do teu livro. Não deixe o teu conhecimento parado, não deixe ele ali esquecido no fundo de uma gaveta ou parado numa estante de uma universidade. Sandra, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, Cida. Um E grande abraço a toda a equipe. obrigada, já transmito então o abraço a todo mundo, toda a galera da editora. E aproveito também para agradecer a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e é um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.